Olá, muito bom dia para você. O Evangelizar Informa desta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021, está no ar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para nós aqui da TV Evangelizar é uma alegria contar com o carinho da sua audiência neste comecinho de terça-feira. E vamos juntos agora, são 8h16 da manhã. Temos notícia, informação, temos serviço para você até às 9 horas. Eu quero destacar que a gente fala ao vivo para mais de 1.300 cidades de todo o Brasil via satélite. Você também acompanha a TV pelo aplicativo da Obra Evangelizar. E nas nossas mídias sociais somos quase 2 milhões de inscritos no YouTube e mais de 2 milhões no Facebook. E é por aqui, pela transmissão ao vivo do Facebook, que você conversa comigo, manda a sua mensagem, manda dicas, traz as suas dúvidas também, quando a gente pode resolvê-las, certo? Vamos então para os destaques desta terça-feira. Roda lá. O INSS convoca beneficiários que devem fazer perícia médica. No caso de não atendimento à convocação para agendamento ou de não comparecimento na data agendada, o pagamento será suspenso até o comparecimento. Prazo para microempreendedores individuais, os MEIs, quitarem dívidas com a Receita Federal está acabando. Você vai entender com a gente como a taxa Selic influencia nos valores dos imóveis. Já está agendada a data do tão esperado leilão do 5G no país. O leilão do 5G deve movimentar 49 bilhões e 700 milhões de reais. O Ministério da Saúde acaba com o intervalo entre as vacinas de Covid e da gripe. Tudo isso e muito mais a gente te mostra a partir de agora, no Evangelizar Informa. E a gente já começa chamando a previsão do tempo. Como é que vai ficar o tempo nessa terça-feira por todo o Brasil? As informações são da agência Climatempo. A chuva volta para as áreas mais ao sul do Brasil por causa da formação de novas áreas de instabilidade. A terça-feira terá algumas pancadas de chuva no sudeste e também no centro-oeste, mas em pontos isolados e de curta duração. Já na região sul do Brasil, a expectativa é de chuva forte e volumosa, principalmente no Rio Grande do Sul. Também tem previsão para pancadas de chuva em Santa Catarina e sul do Paraná, além de grande parte da região norte, a não ser no Amapá, e ao longo da costa do Nordeste e também no oeste do Maranhão. Quanto à temperatura, a máxima em Porto Alegre ainda consegue chegar aos 25 graus, mesmo com a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Rio de Janeiro terá máxima de 33 graus. Em Cuiabá, antes da chuva, a máxima deve alcançar os 37 graus. Muito calor por todo o Brasil, sol e chuva nessa previsão do tempo, mas a gente vai destacar alguns fenômenos climáticos que aconteceram ontem. Vamos chamar imagens de Corumbá, porque ontem a cidade de Corumbá, na fronteira do Brasil, amanheceu com uma forte névoa que encobriu praticamente toda a cidade. Há relatos aí de moradores de Corumbá, que disseram que jamais tinham visto névoa tão forte no município. E a gente destaca justamente Corumbá, que ontem amanheceu com 11 graus de temperatura, é a cidade brasileira que tem a maior quantidade de registros de incêndios florestais neste ano de 2021, de acordo com informações do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Curiosamente também, por conta de tantos incêndios florestais, no fim de semana, famílias de ribeirinhos foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, 3 mulheres e 3 crianças, aproximadamente 30 quilômetros da cidade de Corumbá. Também ontem, depois da nuvem de poeira de 10 quilômetros de altura que chegou ao interior de São Paulo, região norte de São Paulo, também região sul de Minas, ontem o dia foi da tarefa de fazer a limpeza nas casas, Então os moradores tiveram que correr para fazer a limpeza depois da forte nuvem de poeira que atingiu tantas cidades ali. Em Franca, por exemplo, há uma imagem que chama a atenção, a força do vento em Franca. A gente vê agora imagens que chegaram da nuvem de poeira, que atingiu as cidades do norte de São Paulo, nuvem que chegou a 10 quilômetros de altura mais ou menos. E as explicações aí dos especialistas são justamente que desmatamento, os incêndios florestais provocam essa nuvem de poeira. Aí temos imagens do aeroporto de Franca. O vento foi tão forte que ele chegou a movimentar o avião que estava parado na pista. Gente, esse avião não está taxiando, não está fazendo manobra, ele está se movimentando pela força do vento. Isso aconteceu no último domingo, no aeroporto do município de Franca, no interior de São Paulo. Bom, mudamos de assunto, a gente termina de falar sobre o tempo agora, porque o meu assunto é o INSS,
o INSS chamou uma parcela de brasileiros que precisa realizar a perícia médica. A Andressa Carvalho tem os detalhes de quem faz parte deste grupo. Bom dia, Andressa. Bom dia, Odilon. Bom dia para você que nos acompanha. Exatamente, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, convocou aposentados e pensionistas que devem realizar a perícia médica de reavaliação do benefício por incapacidade. Isso vale para quem não foi localizado por meio dos Correios, que é uma forma de contato do INSS com os segurados. Os nomes foram divulgados em publicação do Diário Oficial da União desta segunda-feira. Para realizar o procedimento, é necessário agendar a perícia no site, pelo aplicativo Meu INSS ou no telefone 135. Na data da perícia, é preciso apresentar toda a documentação médica, como atestados, laudos, receitas e exames. O INSS alerta que, no caso de não atendimento à convocação para agendamento ou de não comparecimento na data agendada, o pagamento será suspenso até o comparecimento do interessado. Após 60 dias dessa pausa, a situação poderá ser convertida em suspensão definitiva. Então, se ficou com alguma dúvida e acha que pode estar nessa lista, entre em contato com o INSS pelo telefone 135. É muito importante estar em dia para não correr o risco de perder seu benefício. E hoje eu fico por aqui. Odilon, é com você. Muito obrigado, Andressa. Tá aí a dica da Andressa e é exatamente isso, né? É importante ficar atento aos prazos, às exigências, para não perder os benefícios. E atenção, está acabando o prazo para os microempreendedores individuais, os MEIs, quitarem as dívidas com a Receita Federal. Veja os detalhes a seguir na reportagem. São milhões de microempreendedores individuais, os MEIs, que estão com tributos e obrigações referentes a 2016 e anos anteriores em atraso. E o prazo para regularizar os pagamentos na Receita acaba na próxima quinta-feira, dia 30 de setembro. Se não houver a quitação ou parcelamento, o débito será incluído na dívida ativa da União. A inscrição acarreta a cobrança judicial dos valores devidos e perda do benefício tributário. Lembrando que este prazo não vale para microempreendedores com dívidas mais recentes. Falta de pagamento de parcelas neste ano também não passarão para cobrança judicial, mesmo em caso de atraso ou de desistência da renegociação. As dívidas cobradas podem ser consultadas no programa gerador do Simples Nacional, o DAS. Por meio de certificado digital ou do código de acesso, basta clicar na opção Consulta Extrato Pendências e, em seguida, em Consulta Pendências no CIMEI. O DAS, para quitar as pendências, pode ser gerado tanto pelo site quanto por meio do aplicativo MEI, disponível para celulares, Android ou iOS. Os números da Receita Federal indicam que existem mais de 4 milhões de microempreendedores inadimplentes, que devem quase 6 bilhões ao governo, valor equivalente a quase 1/3 dos 12,4 milhões de MEIs registrados no país. Para os microempresários é muito importante fazer a gestão financeira, da empresa para não ficar na dívida. A situação está difícil, mas é importante ter a consciência de manter essa gestão financeira. E olha só, estamos falando sobre dificuldade financeira. Toda vez que a Selic aumenta, há um impacto direto no orçamento familiar. Quem tem prestações sabe bem o que isso significa. Acontece que a Selic, a taxa básica de juros, influencia toda a economia do país. No crédito imobiliário, por exemplo, o reflexo é imediato. Aí vem a dúvida, está na hora de comprar um imóvel? Confira. Compras a prazo, juros do cartão de crédito, do cheque especial e até os financiamentos. Todos ficam mais caros quando a taxa Selic sobe. Tiago está de olho nesse aumento, porque comprou um imóvel financiado. Nós procuramos a melhor taxa. No caso, essa atrelada foi a poupança. Como a poupança ela é muito baixinha e mesmo se a Selic subir, ela equivale a 70% da Selic, então ela vai causar um impacto muito menor do que a própria Selic. Porém, se ela chegar num patamar que a gente já pré-determinou antes, aí nós vamos mudar nossa estratégia de financiamento para não pegar um juro tão alto. A Selic é a taxa de juros paga aos investidores que compram os títulos do governo. É a taxa básica de juros da economia, que remunera os títulos públicos considerados os mais seguros.
Por tornar os juros mais caros, a Selic atinge seu principal objetivo: controlar a inflação. A inflação está subindo, o governo quer combater a inflação, para isso está aumentando a Selic, porque entende que esse aumento de taxa de juros vai inibir o consumo e, com menos consumo, as empresas não vão ter o mesmo incentivo para aumentar os preços. Se elas não vão aumentar os preços, a inflação vai ser mais baixa. Nesse cenário de juros subindo e inflação alta, o que o consumidor deve fazer? Na medida do possível, poupe. Faça um esforço, deixe sempre alguma coisa guardada para evitar ter que buscar recursos de uma maneira emergencial, que sempre é muito caro. O que está acontecendo no bolso do brasileiro, né, preocupa todas as famílias, é preciso fazer essa equação. Nós vimos agora há pouco a dificuldade, as dívidas dos MEIs, dos pequenos empresários, a dificuldade das famílias para manter esse orçamento e ainda tem essa situação do desemprego, né, contas subindo, né, luz, energia, o gás subindo e essa situação do desemprego. Esse é o assunto da Vanessa Brolo, que vai aparecer no telão daqui a pouquinho aqui para a gente. Vanessa Brolo, muito bom dia para você. Quais são as informações aí do desemprego que tanto preocupam os brasileiros? Bom dia, Odilon. Bom dia para você que acompanha o Evangelizar Informa em todo o Brasil. Isso mesmo, Odilon. Cerca de 54% dos moradores de favelas do Rio de Janeiro que tinham um emprego formal disseram que perderam seus postos de trabalho durante a pandemia da Covid-19. Esse foi um dos dados apresentados pela pesquisa Coronavírus nas Favelas, a Desigualdade e o Racismo Sem Máscaras, um estudo realizado pelo coletivo Movimentos, que detalhou dados sobre perfil socioeconômico, violência, Covid-19 e acesso à saúde dos moradores da Cidade de Deus e dos complexos do Alemão e da Maré. Entre setembro e outubro de 2020, os pesquisadores ouviram 955 pessoas dessas comunidades nas zonas norte e oeste do Rio. Segundo os pesquisadores, a maioria dos moradores das comunidades que perderam seus empregos entraram no mercado informal. E isso foi fundamental para que outros setores da sociedade pudessem fazer o isolamento social, o que não aconteceu com os moradores das comunidades. O objetivo do estudo é provocar o poder público a oferecer serviços e dignidade aos moradores das regiões mais pobres da cidade. E agora uma notícia internacional. Um forte terremoto de magnitude 5,8 sacudiu a maior ilha de Creta, na Grécia, e pelo menos uma pessoa morreu com o desabamento da cúpula de uma igreja que estava em reforma. O tremor também deixou ao menos 9 pessoas feridas e causou danos consideráveis em edifícios. A morte foi registrada na cidade de Arkalókori. Muitas pessoas correram para a rua em Heraklion, a principal cidade de Creta, e alunos foram instruídos a deixar as salas de aula e se reunir nos pátios das escolas e em praças. Segundo o Instituto Geodinâmico de Atenas, o epicentro foi a 10 quilômetros de profundidade e a 346 quilômetros ao sul da capital, Atenas. A mídia local relata o desabamento de paredes de edifícios antigos de pedra em aldeias próximas ao epicentro do tremor, na parte oriental da ilha. Os voos não foram afetados no aeroporto de Heraklion e a Associação de Hoteleiros disse que não houve danos graves a nenhum empreendimento da região, que tem muitos hotéis. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Voltamos com você no estúdio, Odilon. Muito obrigado pelas suas informações, Vanessa. A Vanessa traz essa situação preocupante, trágica, né, que acontece na Grécia. Ela cita a ilha de Creta, que é a maior ilha grega, um dos pontos gravemente aí atingidos nesse terremoto que aconteceu na Grécia. Gente, vamos agora para o intervalo. Nosso assunto é o 5G. Está chegando a data para o leilão do 5G no Brasil. Você confere depois do intervalo. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa desta terça-feira está de volta neste segundo bloco, agora 8h32 e nosso assunto é o 5G. Isso porque está marcado para o próximo dia 4 de novembro, o tão esperado leilão do 5G no país. O texto final do edital foi aprovado pela Anatel na última semana. Para os usuários dos serviços fica aquela expectativa, né?
Será que o serviço vai melhorar? O que vai mudar com a chegada de altos investimentos em inovações tecnológicas? De quanto vão ser esses investimentos? A Patrícia Berweg tem os detalhes. Bom dia, Odilon. Bom dia a todos. Para as vencedoras do leilão, fica o compromisso de investir 39 bilhões e 100 milhões de reais. É o que está no texto final do edital recém-aprovado. Com isso, de acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o leilão do 5G deve movimentar 49 bilhões e 700 milhões de reais. Os 10 bilhões e 600 milhões que vão garantir o pagamento de outorgas para os cofres do governo. E os 39 bilhões e 100 milhões serão os investimentos exigidos para a exploração do serviço. Até julho do ano que vem, a oferta do novo serviço 5G deve começar, pelo menos nas capitais brasileiras. É o que espera o governo federal e o que também está no edital. Neste leilão estão sendo oferecidas 4 faixas para a exploração, as grandes avenidas que serão abertas para que a internet de quinta geração entre em funcionamento. Só para destacar que o 5G é a evolução do 4G, rede de internet móvel usada para conexão com a internet atualmente. E o que diferencia o 5G dos seus processadores é a sua eficiência, possibilitando que a transmissão de dados aconteça de forma mais rápida. Odilon. Patrícia, muito obrigado pelas suas informações. É isso mesmo, 5G chegando, a gente fala em expectativa. Neste momento, gente, expectativa muito grande das empresas que vão participar desse leilão, né? Porque é um campo imenso aí para exploração, para investimento em tecnologias. E a partir do ano que vem, claro, a expectativa da população, porque as capitais, a previsão, né, é de que as capitais, a partir de julho do ano que vem, já estejam abastecidas aí com este serviço. Mas só para explicar para vocês, essa outorga, pessoal, que vai ser garantida para os vencedores do leilão, ela vai durar até 20 anos. Então, até lá, as empresas vencedoras vão ter o período aí para a implantação de toda essa nova tecnologia. Por exemplo, as cidades com 30 mil habitantes passam a receber o 5G, elas têm até 2027 para receber o 5G. Outra exigência no texto, né, desse edital que vai garantir o leilão do 5G em 4 de novembro é a criação de uma rede exclusiva para a administração pública federal, para a preservação dos dados da administração pública federal. Algumas curiosidades aí que vêm com a nova tecnologia do 5G, certo? E a Uber informou que baniu milhares de motoristas da sua plataforma. Veja por quê na reportagem. A Uber comunicou que baniu nas últimas semanas da sua plataforma aproximadamente 1.600 motoristas. E o motivo? Abuso no cancelamento de viagens. A alta do combustível tem levado ao cancelamento com mais frequência. A empresa precisou se posicionar depois que a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, a AMASP, declarou que a estimativa era de que 15 mil pessoas fossem excluídas pela plataforma. Mas a Uber fez o cálculo e ficou fora deste número. A empresa afirma que os cancelamentos em desacordo com os termos de uso são os realizados depois que o motorista aceita a viagem. Eles conseguem saber a distância, o destino e o tempo estimado antes de aceitá-las e acabam desistindo quando o valor não é tão alto. Há 2 semanas, a Uber e a 99 anunciaram reajustes por conta do aumento do preço dos combustíveis. Na 99, a alta varia de 10% a 25%. Segundo a empresa, a medida quer equilibrar a plataforma, oferecendo mais ganhos para os parceiros e mantendo a acessibilidade do serviço para passageiros. A Uber afirma que não haverá mudança na tarifa para o usuário, apenas no repasse ao motorista. O reajuste no repasse será de até 35% para viagens UberX. E agora tem recado para você aqui no Evangelizar Informa. Eu vou chamar a Jennifer, que já está a postos cedinho e animada com a gente. Muito bom dia para você, Jennifer. Bom dia, Odilon, bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. E eu já começo com 3 perguntas para vocês aí de casa. Quanto vale a sua saúde? Quanto vale a sua autoestima? A sua liberdade em poder entrar naquela loja, escolher uma roupa que você gosta com um manequim melhor? Você sabe que eu tenho a solução. Pegue o telefone e ligue agora para o 0800 000 3474. Peça já o kit ActiNutri, que já ajudou milhares de pessoas no processo de emagrecimento e pode ajudar você também. 100% natural, sem efeito sanfona, só vai trazer benefícios para a sua vida. E hoje,
a gente tem uma presença ilustre de uma pessoa que usou o ActiNutri. Ela tem 2 filhos e está aqui no programa para contar para vocês a experiência que ela teve com o ActiNutri. É a Audrey. Oi, Audrey, tudo bem? Oi, Jenny, tudo bem? Então, com o ActiNutri eu eliminei 23 quilos. Tenho 2 filhos e ele não tem efeito sanfona. Mudou a minha vida, minha qualidade de vida, minha disposição e eu recomendo o ActiNutri, hein? Olha só, gente, 23 quilos. Eu já mostrei a foto da Audrey aqui, o antes e depois, o depoimento. 23 quilos com 2 filhos, você também pode, mas tem que ligar agora. Pegue o telefone e ligue para o 0800 000 3474. Peça já, porque a promoção de hoje, além de você levar o kit, tem um método ActiNutri que você vai contar com vários profissionais, como psicólogo, nutricionista, personal, para te ajudar nesse processo que é tão difícil, mas vai ficar fácil. E ainda, olha só, tem a medalhinha abençoada pelo padre. Olha que linda! Tudo para te ajudar nesse processo. Você vai conseguir, mas tem que ligar agora para o 0800 000 3474. Parcelamos em 10 vezes e entregamos na sua casa. É contigo, Odilon. Obrigado, Jennifer. Você ouviu a Jennifer, ouviu a Audrey, o depoimento dela, né? É só ligar. Tá aí o recado da Jennifer. E caiu, gente, a números preocupantes, o índice de vacinação contra a gripe H1N1 no país. O Ministério da Saúde investiu 18 milhões de reais em publicidade na promoção de campanhas, mas a adesão despencou de 96% para 78,8% este ano. Mais um reflexo da pandemia. Se por um lado a população do país conta os dias para o avanço cada vez maior da vacinação contra a Covid-19, de outro é o governo federal que espera a maior procura das pessoas pela vacina contra a gripe. É isso mesmo, gente, a procura pela vacina contra a gripe caiu muito agora em 2021 e um desafio este ano será bater a meta de vacinação contra a H1N1. A vacina, que é gratuita, está nos postos e parte da população deixou a desejar. Não foi a procura dela. No ano passado, o Ministério da Saúde garantiu vacina a 96% do público-alvo, que inclui idosos, crianças, gestantes, mulheres que acabaram de ganhar seus bebês, indígenas e trabalhadores da saúde. Este ano, a meta é garantir vacina a quase 80 milhões de brasileiros que fazem parte desses grupos prioritários. Até agora, pouco mais de 62 milhões e 800 mil tomaram a vacina contra a gripe. Bom, a população brasileira foi orientada, desde o início da vacinação contra a Covid, que era preciso um prazo, de distanciamento entre a dose da vacina contra a gripe, da dose da vacina contra a pandemia, a Covid-19. Esse prazo era de 2 semanas, de aproximadamente 15 dias. Pode ser, de acordo com alguns especialistas, que isso tenha influenciado e tenha diminuído também os índices de vacinação contra a H1N1. E agora tem definição nova do Ministério da Saúde, O Ministério da Saúde informou que vai acabar com a obrigação desse prazo, desse intervalo aí de 14 dias entre a aplicação das vacinas da gripe e da Covid. Segundo a pasta, um estudo da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização concluiu que não há riscos em tomar as 2 vacinas ao mesmo tempo. A mudança vai entrar em vigor quando o Ministério da Saúde divulgar a nota técnica. Aí também há uma expectativa, que com essa mudança nos prazos mude também e seja maior a adesão aí à vacina contra a gripe, que está abaixo das expectativas, das metas do Ministério da Saúde. O setor de saúde vai se tornando cada vez mais difícil de se gerenciar, principalmente durante uma pandemia, com o aumento do número de pacientes e a complexidade de diversos cenários para uso de recursos como leitos, medicamentos e exames. E aí que entram as ferramentas de inteligência artificial que permitem antever situações e, com isso, trabalhar na prevenção de crises e doenças. E qual seria a matéria-prima para permitir o trabalho dessas máquinas? Você vai ver. Enquanto o coronavírus se alastra, a força-tarefa que reúne pesquisadores, startups e operadoras de saúde corre contra o tempo para aprimorar modelos e desenvolver novos algoritmos para problemas mais complexos. A pandemia está apontando, por exemplo, a necessidade de uma melhor gestão das unidades de terapia intensiva. Segundo o boletim do Observatório Covid-19, divulgado pela Fiocruz, em junho deste ano, a maioria dos estados brasileiros apresentava taxas de ocupação de
pelo menos 80%, sendo que alguns estados ultrapassavam 90%. Para você ter ideia, um único paciente em UTI ele pode gerar cerca de 100 gigabytes de dados por dia. Se você colocar que um UTI tem 10 leitos, que um hospital pode ter até 100 leitos de UTI, é muita coisa. Então, quando esses dados todos eles não são capturados de maneira adequada, processados de forma adequada, eles são só dados, eles não geram conhecimento nem inteligência. E esse é um grande problema, você predizer não só quantos leitos você vai ter, mas que tipo de recurso você tem que ter colocado dentro desse leito para atender adequadamente a sua população. A solução para o gargalo pode estar na tecnologia para UTIs inteligentes desenvolvida pela startup com o nome. Ela consegue fazer uma predição das complicações de um paciente dentro de um sistema de UTI a partir de exames laboratoriais e sinais vitais. E consegue entregar para o médico uma predição que apoia ele numa série de decisões. A solução também permite que a gente consiga estimar o tempo de permanência, por exemplo, numa UTI, né, que é um dado muito importante para a gestão de leitos. O projeto, desenvolvido a partir de uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, será aplicado no Hospital das Clínicas e vai contribuir para aliviar a sobrecarga dos profissionais de saúde. O primeiro ganho para nós, profissionais de saúde. Nós vamos poder nos dedicar mais àquilo que nós tivemos formação para fazer, que é cuidar do paciente, e menos às tarefas, vamos chamar, mais burocráticas. O segundo ponto é a gestão mais adequada dos recursos, né? Você pode prever quantos leitos, por exemplo, essa instituição vai precisar para atender um cenário Covid ou um cenário não Covid. Quais as complicações que aqueles pacientes que estão conosco estão mais propensos a desenvolver. Isso tudo tem um valor agregado muito alto. Outra preocupação dos órgãos de saúde é a grande capacidade de mutação do coronavírus, que eleva o potencial de transmissão da doença. Com o apoio da inteligência artificial, pesquisadores da Unicamp, da USP, da Unesp e do INSPER criaram um projeto para detectar mais rapidamente variantes do vírus e identificar comorbidades ainda não associadas aos casos graves. A tecnologia ajudará médicos e gestores na busca por tratamentos e políticas públicas mais eficazes. O potencial de inovação tecnológica está ligado principalmente à disponibilidade de dados. Isso porque a inteligência artificial só vai ficando melhor quando médicos e programadores fornecem uma base robusta de informações. Esse é um dos grandes desafios que a área enfrenta no Brasil. A tecnologia da inteligência artificial são algoritmos disponíveis gratuitamente online. Elas têm um custo baixíssimo. O que a gente precisa é da matéria-prima, que são os dados. Porém, os nossos dados não são da qualidade que a gente gostaria que eles tivessem. Então, a gente gostaria de conseguir acompanhar os dados do paciente à medida que ele vai transitando no sistema de saúde até levar ao óbito. Com esses dados, nós conseguiríamos desenvolver algoritmos de machine learning para predizer qual o risco desse paciente, por exemplo, ter uma internação grave daqui a um ano. Se a gente tivesse esses dados, os algoritmos iam aprendendo, né, as características dos pacientes que fazem eles terem problemas graves de saúde e conseguiríamos atuar na prevenção. Tecnologias, né, e a inteligência artificial mostrando a cada dia como é importante, como vem se tornando indispensável para a gestão de tantos serviços, como também os serviços hospitalares. Vamos para o intervalo, hein? São 8 horas e 46 minutos. Evangelizar Informa volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa está de volta neste terceiro bloco. Já vamos nos encaminhando para os últimos minutos do programa. Agora, 8 horas e 50 minutos, eu quero trazer aqui para você que está nos acompanhando um recadinho do pessoal de casa que está nos prestigiando aqui. A gente também está prestigiando vocês de casa. Tem recado da Sandra Aparecida. Bom dia, Odilon, e a todos da TV Evangelizar.
daqui de Barueri, São Paulo. Um abraço para Barueri, São Paulo. Um abraço para você, Sandra, que nos acompanha agora cedinho. A Fátima Batista manda bom dia também. Bom dia, Odilon. Fortaleza na TV Evangelizar. Um abraço a você, Fátima. Um abraço a Fortaleza. Lenir Carraro, bom dia. Ela faz uma pergunta para a gente aqui. Para tomar o reforço, tem que agendar ou não? Essa é uma pergunta. Olha, eu não sou gestor público, Lenir, mas eu vou te responder. Há prazos aí, são definidos pelas prefeituras de cada município. Então não há agendamento, né? Normalmente nos municípios brasileiros não há agendamento. Há prazo de acordo com idades, aí a pessoa vai e toma o reforço da vacina, tá certo? A Zelina Garletti também manda bom dia pra gente. Bom dia, Odilon. Muito bom dia para você, Zelina. Um abraço para você. Muito obrigado pela sua companhia agora cedinho. Vamos para as informações. Agora é a hora do nosso giro de notícias pelo país. É a hora do Informe na Cidade. Confere aí. Um acidente inusitado deixou 3 pessoas feridas em São Paulo. Aconteceu dentro de uma concessionária no centro da cidade. Isso mesmo, um carro que estava sendo manobrado no 3º andar da loja desabou sobre o piso da recepção no térreo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem que dirigia o veículo acabou errando a manobra e com a queda sofreu várias fraturas pelo corpo. Outras 2 mulheres que ficaram feridas no acidente trabalham na recepção. Uma tem 19 e a outra 22 anos. A mais jovem precisou ser levada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. No Distrito Federal, o número de mortes em acidentes de trânsito caiu 61% nos últimos 10 anos. O Departamento de Trânsito do DF comemora o resultado que ficou acima, bem acima da meta estabelecida para o período, que era de atingir 50% de redução nas mortes. Meta que não é de Brasília ou do DF. A meta foi determinada pela Década da Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020, estabelecida pela ONU. Vamos aos números então. Lá em 2011, 461 mortes foram registradas no trânsito do Distrito Federal. O desafio era que os registros não ultrapassassem as 230 mortes. Em 2020, foram 177 vítimas fatais. Em Balneário Camboriú, norte do litoral de Santa Catarina, a obra gigantesca que está garantindo o alargamento da faixa de areia da praia chegou ao fim da primeira etapa. A primeira parte ficou concentrada numa extensão de 2 quilômetros até o chamado Mole da Barra Sul, o pontão estruturado que avança pelo mar e torna ainda mais privilegiada a vista da praia. A mega obra quer alongar dos atuais 25 metros para 75 metros a faixa de areia, que se estende por quase 7 quilômetros. A previsão é de que ela seja finalizada até o fim de novembro. O investimento atual no alargamento da faixa de areia chega a 66 milhões de reais. E o Farol de Santa Luzia, uma das principais atrações do município de Vila Velha, que fica ao lado de Vitória, capital do Espírito Santo, vai voltar a receber visitantes nesta terça-feira. Com o avanço da campanha de vacinação, com mais pessoas já com as 2 doses garantidas, o cenário sanitário mudou e com isso uma programação especial foi preparada para o retorno dos turistas. O monumento histórico estava fechado desde junho, por determinação da Capitania dos Portos. A visita, a partir de hoje, está liberada de terça a domingo, das 9 da manhã às 4h30 da tarde. O monumento ficará fechado às segundas-feiras para manutenção. O Farol de Santa Luzia está completando 150 anos. As peças foram trazidas da Escócia em 1870. Um ano depois, ele foi montado pelo Barão de Cotegipe. Até hoje, o farol orienta a entrada dos navios na Baía de Vitória. O monumento histórico, né, de volta aberto, né, uma alternativa aí para visitação pública. E agora eu vou falar de cultura, porque depois de mais de 3 anos em obras, né, há uma reabertura aí lá na Bahia. E quem traz os detalhes para a gente é a Vanessa. Tem museu que está reabrindo, né, Vanessa? A gente falou do Farol lá no Espírito Santo, aí na Bahia tem museu reabrindo. Exatamente, Odilon. Após mais de 3 anos em obras de recuperação, o Casarão dos Azulejos Azuis, na região do Comércio, em Salvador, abriga agora o mais novo museu da capital soteropolitana, a Cidade da Música da Bahia. Próximo a cartões postais da cidade, como o Elevador Lacerda e o Mercado Modelo, a construção da década de 1850 estava repleta de escombros, oriundos do desabamento da cobertura do prédio. No total, foram investidos mais de 19 milhões de reais em obras que incluíram a estabilização do imóvel e recuperação dos tradicionais azulejos portugueses azuis da fachada. Agora, a cidade, que é berço de grandes artistas da MPB,
samba, reggae, rock, pagode e axé oferece uma experiência musical completa ao visitante, distribuída em 4 pavimentos. O museu também é interativo, com espaço de karaokê, onde o visitante vira cantor, escolhe um fundo para o seu vídeo e, ao final, tem um clipe pronto para postar nas redes sociais. Uma estação de vídeos exibe todos os clipes já gravados. Muito legal, né? Muito legal. E olha essa notícia. Um parto empelicado, que é quando o bebê nasce dentro da bolsa de líquido amniótico, chamou a atenção em Santa Catarina e rendeu imagens impressionantes. Quem registrou o nascimento curioso e atípico foi a fotógrafa Vanusa Lolato, em São Miguel do Oeste, no oeste de Santa Catarina. Nas imagens, é possível ver o pequeno Davi Luca envolto da bolsa amniótica da mãe Sandra Rossetti, mesmo após ser retirado do útero. Segundo a clínica, esse é o 4º bebê a nascer desta forma no local em quase 2 anos. O registro é considerado raro, uma vez que o saco gestacional estoura quando o bebê está prestes a nascer, inclusive em procedimentos como a cesárea. Segundo o obstetra, não havia como prever que Davi Luca nasceria desta maneira. De acordo com o médico, é dentro da bolsa amniótica que o bebê fica por 40 semanas, recebendo os nutrientes e o oxigênio da mãe através do cordão umbilical. Após o parto, a bolsa foi rompida pelo profissional. O parto do pequeno Davi acabou emocionando toda a equipe. Mãe e filho já receberam alta e passam bem. Que linda imagem, né, Odilon? Bonito ver um nascimento diferente, vai ficar marcado para sempre na história dessa família, não é? É um milagre da vida, né, Vanessa? Nos brindando aí com imagens que são surpreendentes, são lindas e nos dão mais força, né? Porque realmente imagens são impressionantes aí. Muito lindo mesmo. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Determinação e empatia, esses são os ingredientes da história que você vai conhecer agora. Em Maringá, no noroeste do Paraná, um homem conseguiu um emprego de um jeito diferente. Veja só. Raíza e seu Pedro. A história deles começou em março de 2021, de uma forma um tanto quanto inusitada. Ele estava num semáforo com um cartaz onde estava escrito "Eu preciso de um emprego". E foi esse apelo sincero que comoveu a Raíza. Quando eu vi a foto dele no semáforo, de fato eu vi um pedido de ajuda. Não simplesmente uma pessoa que estava no semáforo para pedir simplesmente qualquer coisa ou qualquer ajuda. Era de fato algo específico, um emprego. E eu senti que eu poderia ajudar. Seu Pedro é natural de Rondônia, região norte do país. Mas há quase 7 anos veio para o Paraná, em busca de uma vida melhor. No início de 2021, desempregado, ele teve a iniciativa de ir para as ruas de Maringá, no noroeste do Paraná, pedir emprego. O meu foco era o emprego, primeiramente. Aí no momento ela me ligou, tem como fazer uma chamada de vídeo, uma entrevista contigo? Eu falei, não. Eu tô na rua, tô sem Wi-Fi, mas uns 15, 20 minutos eu já estava em casa já para fazer a entrevista com ela. E aí, como é que foi para o senhor quando o senhor viu que aquela conversa se transformaria realmente numa possibilidade de o senhor conseguir o que o senhor tanto queria? Naquele momento eu acreditei que era verdade, que era uma coisa assim que ia vir para fazer a diferença. Hoje, seu Pedro está efetivado na empresa e Raíza não tem dúvidas de que ele foi uma boa contratação. Você vê que o trabalho dignifica a pessoa, que o trabalho era realmente aquilo que ele estava buscando, não só para se sustentar, mas para dar um propósito de vida para ele, né? Ele é uma pessoa muito colaborativa, muito disposta, trabalha muito bem em equipe, todos os colegas gostam dele, né? Tanto que ele já foi até efetivado e a gente pretende que ele passe aí uma longa jornada conosco. Para seu Pedrinho, como é carinhosamente chamado, essa foi muito mais do que uma oportunidade de emprego. Foi a chance de recuperar a dignidade, chance que ele não quer desperdiçar. Me deu mais motivação para continuar vivendo. Se depender de mim, só levantar cada dia mais. Mais uma história bonita, né, de amor ao próximo, de vitória, de superação. E que bom que a gente pode terminar o programa dessa forma. O Evangelizar em Forma de hoje está terminando por aqui, 8 horas e 59 minutos. Agora é a hora do programa Com a Palavra, com o Padre João Luiz. Até amanhã, a gente se vê às 8h20 da manhã. Tchau!